Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o transporte, tá? Você conferiu na lançadeira, conferiu a altura barra da agulha, sincronizou as duas certinho. Agora a gente vai partir para o transporte. Júlio, o que é o transporte? O transporte, o nome já diz, né? É o que transporta o tecido, tá? É o que transporta o tecido. Júlio, como transporta o tecido? É a peça chamada o dente, que é o dente da máquina, né? A peça responsável principal do transporte seria o dente, tá? O dente, ele com essa serrilha que a gente fala, né, com essa cava, ela dá atrito ao tecido para puxar o tecido para frente, para conseguir fluir a laçada do tecido certo, tá? Então, sim, o dente ele não trabalha sozinho, trabalha juntamente com o calcador. O calcador, ele faz pressão em cima do dente, tá? O calcador ele é liso, pode observar que ele é liso. Com a pressão que dá em cima do tecido, com o tecido no meio, é onde ele consegue levar o tecido para frente, tá? No caso, ele iria trabalhar nessa forma, levando o tecido para trás para conseguir fazer a laçada conforme o tamanho do ponto, tá? Por isso que muitas falam assim, a regulagem do ponto. Você põe no ponto maior, o dente vai fazer um percurso maior. Põe no ponto menor, ele vai fazer um percurso menor para empurrar cada vez menos o tecido. Então, sim, geralmente o transporte seria isso. É o atrito do calcador com o dente que transporta o tecido para frente, tá? Explicando isso, você já regulou a altura barra da agulha e lançadeira. Você fala, Júlio, agora eu quero conferir o transporte. Duas coisas você vai ter que conferir primeiramente no dente. Se a serrilha dela não está gasta. Se a serrilha não está muito gasta, porque como é uma peça que fica atrito toda hora com o calcador, né, deslizando no calcador, pode ser, às vezes você começa a costurar no final ou no começo sem o tecido, é onde que ele fica raspando um no outro, tendo atrito ali sem o tecido, pode gastar e conforme passa um tempo ir gastando. E conforme vai gastando, a tua máquina começa a patinar, né? Às vezes no tecido, numa parte grossa, ela não puxa, fica patinando. Então, assim, orientar isso, tá? Orientar, primeiramente, olhar o dente, se ele não está gasto, tá? Ou até mesmo quebrado, tá? Orientando isso, você fala para mim, Júlio, mas quando que eu vou precisar, na máquina, regular o dente? Pessoal, você vai precisar regular o dente na máquina quando você falar assim, Júlio, eu olhei a lançadeira, eu olhei a barra da agulha, tá tudo certo. Mas ela está costurando um ponto em cima do outro e não está transportando o tecido, né? Tá patinando, fica costurando no mesmo lugar e o tecido não vai para frente. Ou até mesmo você fala para mim, Júlio, tá no ponto maior, tá? E tá fazendo um ponto pequeno. Por quê? Porque ela vai patinando e não faz conforme o tamanho que deve fazer, tá? Ou até mesmo falar assim, Júlio, o meu dente ele fica batendo na chapa. Você vê que fica um barulhão e fica batendo na chapa. E o que eu faço? Aí é onde que a gente vai observar e olhar o transporte, que é você diz, o conjunto de trabalho que faz o tecido ir para frente, tá? Então, assim, como que a gente vai fazer? Se você não precisou chegar ao ponto de olhar a lançadeira, não, minha máquina está costurando normal, só o ponto em vez de quando está patinando, você não chegou a desmanchar a máquina, tá? Você já vai diretamente à regulagem. Como aqui a gente está fazendo passo a passo, a gente mexeu na regulagem, a outra barra mexeu na lançadeira, a gente vai montar novamente a parte do dente e da chapa, que é o que a gente precisa, né, para fazer a regulagem. O dente, a chapa e o calcador. A gente vai montar essa parte aqui para a gente conseguir ter acesso ali, para conseguir ver a regulagem, como que está a altura do dente, o transporte, né, a divisão ali da chapa, se não está nem muito para trás nem para frente para ficar pegando, ou até mesmo a gente já conferir na serrilha do dente, né, que é as cavinhas ali, se não está gasta. Não dá gasto, a gente vai a parte de regulagem dele. A gente vai montar aqui e vai voltar já para mostrar a regulagem certamente do transporte. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai partir para a regulagem do transporte, né? A regulagem do transporte, aqui a nossa máquina estava desmanchada, né? Está fazendo passo a passo, regulamos a lançadeira, regulamos a altura da barra. Uma observação que eu deixei aqui, inclusive eu deixei a parte do dente aqui solto, é que assim, se você desmanchou o dente para você
regular a lançadeira e a altura da barra da agulha, observar na hora de apertar, porque às vezes você pode apertar ele meio torto, meio, né, deslocado, ele pode ficar pegando na chapa. Às vezes não é nem a regulagem em si do transporte, mas sim que você apertou o dente torto, tá? Então assim, ó, sempre uma orientação aqui, focando aqui no dente, você vai deixar o mais reto possível, que você pode olhar aqui, ó, que ele solto, ele tem esse jogo, né? Se você apertar ele para cá, quando você põe a chapa, ele vai ficar pegando aqui e não vai nem transportar, vai ficar empurrando a chapa para cima, né? Sempre orientar, a gente orienta sempre deixar ele mais reto possível, tá? Aperta, segura com a mão, né? Mais reto possível aqui, ó. Segura com a mão, certo? Segurando com a mão aqui, você vem com a chave e aperta. Às vezes, Júlio, eu estou tentando apertar, mas você tá movendo. Às vezes você pode afirmar um parafuso aqui, ó, e forçar com a mão que ele vem. Ó, você força com a mão aqui, ó, deixou ele reto aqui, né, porque ele já vai estar mais firme. Deixou ele retinho aqui. Você pode vir num outro também e afirmar aqui, ó. Afirmou aqui. Júlio, como que eu vou saber se está reto agora? Você pega a chapa, tá? Vem aqui novamente, ó, tem a mola aqui, você, né, seleciona a mola aqui, prende a chapa e faz o teste. Você pode olhar aqui que ela tá retinha, não tá pegando nas lateral aqui, ó, né, não tá pegando na lateral aqui e nem aqui. Beleza, apertei o dente retinho, não tá torto, não tá pegando a chapa. Primeira coisa que você vai observar no dente, tá? Quando ele tá no lugar com a chapa, você vai observar a altura do dente, né? Aqui, a altura é o quê? O tanto que a serrilha, que a gente fala a serrilha, vai passar para cima da chapa. Não pode ser muito para não ficar pegando na chapa, porque se você aumentar, tiver muito alto, essa parte aqui, ó, ela vai ficar pegando nessa alavanca que tem aqui na chapa. É aonde você vai costurar, a chapa fica pulando, faz um barulhão alto e pulando. Isso é o que? Duas situações, ou o dente está muito alto, ou está pegando uma dessas laterais, tá? Outra coisa que a gente pode observar também antes de qualquer regulagem é o seguinte: você observar aqui, ó, no meio aqui, ó, você tirou a chapa. Primeiramente, o que você vai fazer é isso, antes de querer mexer em regulagem de transporte. Você vem aqui, ó, tá vendo que tem sujeira ali dentro, ó? Às vezes vai criando sujeira aqui no meio das serrilhas aqui e vai criando uma camada aqui, aonde que vai pegando a sujeira aqui, ó, nessa borda aqui, a sujeira vai batendo e empurrando, né, o dente para cima, que é onde fica também batendo na chapa, tá? E também, outra situação que pode ficar batendo a chapa é o próprio transporte daí, né? Júlio, tá, mas você falou a altura da barra a altura do dente, mas que transporte é isso? O transporte é aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? É a divisão da chapa. Ele leva, sai, sobe para cima, transporta o tecido, recolhe o dente para dentro, né? Forma o ponto, sobe para cima, empurra o tecido para baixo, certo? Fazendo isso, é o transporte que a gente fala. Então, muitas vezes, essa parte do dente aqui, ó, não pode nem muito para trás e nem muito para frente, porque se eu não deitar aqui, ele pode pegar também na chapa, tá? Ou não voltar aqui, ó, se ele estiver muito para frente, ele pode empurrar a chapa e fazer isso aqui, ó. Tá? Porque ele tá muito aqui para cima, no caso muito para frente, aí ele fica pegando na chapa. Isso é a regulagem do transporte. Dividir certinho aqui, não pode ficar torto, tá? E também a altura, né? Não pode ser nem muito alto nem muito baixo. Se ficar essa serrilha não subir para cima da chapa, ela vai ficar só patinando. Por quê? Porque a serrilha não está subindo para cima da chapa para transportar o tecido. Ela está para baixo. Então, onde que a máquina fica patinando e não sai do lugar. Bom? Então, assim, essa aqui é a regulagem. Então, o que a gente vai fazer? Júlio, é mais observação, tá? A única regulagem que tem no transporte que a gente vai mostrar é agora aqui a distância daqui para cá. Júlio, o meu está indo muito para trás, eu preciso voltar indo um pouquinho para frente. Como que eu faço? Você vai deitar a máquina novamente, igual nós fez para a regulagem de lançadeira. Ó, deitando a máquina aqui, você tem aqui a parte do transporte. Ó, você pode olhar aqui, ó, que todo o transporte, ó,
Essa parte de baixo aqui, ela é responsável para levar para frente e levar para trás. Então assim, pessoal, igual eu comentei, mexendo na parte da regulagem do transporte, se precisar de trazer mais para frente ou mais para trás, ajuda, tá pegando na parte da frente da chapa ou na parte de trás. Eu preciso mover ele para frente ou para trás um pouco. O que você vai fazer? Nessa parte dessas bielas de baixo aqui, tem aqui a biela que é onde que regula o transporte que a gente fala ali do dente. É ou ele muito para trás ou ele muito para frente. Você com a chavinha 10 vai somente soltar essa porquinha. E com a chave fenda, você vai movendo ou para frente ou para trás o tantinho que você precisa. Pouca coisa, tá? Pouca coisa já consegue regular ali, tá? Eu vou erguer aqui para vocês verem se vocês conseguem observar aqui, ó. Tá vendo? A gente movimentando, ó, a fenda, ele começa a mover o dente, tá vendo? Ó? Olha lá. Você vai movendo ele conforme até livrar a chapa. Então sempre a orientação deixa sempre o lado maior para cá, o lado que tem mais espaço. E aqui sempre vai ser esse pouco aqui, ó, só livrando para não pegar e desce. Por caso, ele consegue ficar centralizado certinho depois com o calcador. Tá? Se você põe ele puxar muito para frente aqui e deixar lá atrás muita sobra, ele começa depois franzir o tecido. Então sempre assim, ó, a orientação da gente é a regulagem sempre assim, ali atrás é somente para livrar, para não pegar, tá? Somente para não pegar a chapa. Não pegando a chapa, porque daí aqui vai dar certinho a centralização com o calcador, né? Se você põe ele muito para frente, igual eu comentei, ele começa a franzir o tecido, porque ele começa a acumular muito tecido antes de ter o atrito com o calcador, beleza? Então assim, livrou ali a chapa, não tá pegando nem atrás nem na frente, a gente novamente volta aqui, tá? Pega a chavinha 10, segura a porquinha, aperta aqui, né? Não movimenta mais aqui, só segura. Porque se você movimentar para frente ou para trás, ele vai sair a regulagem novamente. Segurou aqui, somente não vem com a chave 10 e dá um toque. Não precisa apertar muito também, porque essa parte aqui ele é ferro fundido. Se você apertar muito, tem perigo de quebrar essa parte aqui, por ser ferro fundido, né? Então, se encostou, soltou, ela vai estar regulada aqui, aonde você, né, centralizou aqui certinho o dente, tá bom? Ó, essa é a forma certa. Livrou ali a chapa, desce, aqui não vem nem muito para frente e também nem muito para trás, tá bom? Então essa é a forma mais correta ali do dente, tá? Agora, pessoal, fazendo aqui, a gente vai fazer, agora, Júlio, eu preciso a altura do dente. O transporte agora já está certo, precisa da altura. Mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer nessa biela de cima. Porque essa parte aqui é a parte da biela da altura do dente. Então o que você vai fazer? Você vai soltar, também com a chavinha 10 aqui, com uma chave fenda também. Você movimentando para a esquerda, né? Ela vai subir. Você movimentando para a direita, para o teu lado, ela vai descer o dente. Se ela estiver muito alto, movimenta a mão para o teu lado, que seria para a esquerda, que ela vai descer. Se você movimentar para a direita, que é para lá, no caso, né, você vai apertar a chave para lá, ela vai subir o dente. Você viu, Júlio, qual que é a regulagem certa? A regulagem certa do dente, você não pode ser nem muito alto que empurre a chave para cima, quando ela estiver do lado de cima, e nem muito baixo, que quando tiver a parte de cima ela fique que ela suma na chapa. Ela tem que ser assim, ó. Mostrou a serrilha que a gente fala aqui, ó, já é o suficiente. Nem muito alto e nem muito baixo. Mostrando a serrilha, já é a altura correta do dente ficar. Põe a altura certinha ali, é a mesma situação. Você conseguiu movimentar ali, viu a altura certa? É essa altura, Júlio? Vem novamente aqui, tá? Segura com a mão para não movimentar. Vem com a chavinha 10 de boca, né? E aperta, dá um torque para segurar, tá bom? Aí essa seria a parte da regulagem do transporte. A gente regulou, né, o percurso. Regulou, né, o percurso, né? A gente regulou a altura
a gente verificou a serrilha, a limpeza ali entre os vãos dos dentes, e esse conjunto que a gente chama de regulagem de transporte. Bom, essa aula então foi sobre a regulagem de transporte, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a regulagem do zigue-zague daí, beleza? Pessoal, agora a gente vai iniciar a aula de regulagem de zigue-zague, tá bom? Muita gente pode falar, Júlio, preciso regular o zigue-zague. Pessoal, o zigue-zague você precisa regular quando quebra a agulha, você observando se a agulha de um lado não está pegando na chapa ou o lado esquerdo ou o lado direito. Que às vezes pode sair fora a biela e ficar pegando em cima da chapa ou até mesmo em cima do calcador, tá? E outra situação que você precisa regular também o zigue-zague seria assim, ó, Júlio, regulei a lançadeira, regulei a altura da barra da agulha, mas mesmo assim está falhando um ponto. O que eu faço? Aí é aquela observação que eu comentei até na regulagem da altura da barra da agulha. Às vezes a laçada ela fica muito longe, a agulha fica muito longe da laçada. Aí é onde que entra aqui nesse mesma situação que a gente vai regular aqui a distância, né? Não pode nem ficar pegando, às vezes a biela sai para fora, para frente, fica pegando, quebrando na chapa, na frente ou atrás, ou até mesmo fica muito longe da lançadeira e começa a falhar ponto. Às vezes você regula a lançadeira, regula a altura da barra da agulha e mesmo assim fica falhando ponto. Aí é onde que você vai ter que vir e observar a regulagem do zigue-zague e a distância ali, né, a centralização da agulha na chapa. Isso também é fundamental você observar, tá bom? Então assim, Júlio, como que vamos fazer? Para ficar melhor, a gente já está com a tampa tirada, que a gente fez a regulagem da altura da barra da agulha. Vamos tirar também essa tampa de cima, tá? Que é bem simples, né? Você soltando aqui 3 parafusos, né? Ó, só você solta 3 parafusos aqui, na lateral perto do volante e atrás aqui. Soltando aqui é só puxar a tampa para cima. Ó, tirando aqui, você puxa a tampa para cima e ela sai bem facilmente. Porque você consegue ter mais acesso aonde você vai regular aqui o zigue-zague. Feito isso, para facilitar para você, você vira a máquina, tá? Vira a máquina aqui, ó, ela de frente para você, seleciona o ponto reto com a centralização da agulha no meio. Selecionou, a primeira observação que a gente vai ter é qual? A distância da chapa, tá? Da centralização ali da chapa, a agulha. Ela não pode dar nem muito para trás para não quebrar a agulha, nem muito para frente para a laçada não pegar, nem muito para frente para quebrar também na frente da chapa, né? Então o que a gente vai fazer? Observar isso. Como que a gente faz, Júlio? Você observando, né, já focado aqui na chapa, o furo da chapa aqui, né, a entrada, inclusive essa aqui já está um pouco desregulada, né? A gente já deixou propositalmente por causa disso, para você observar a diferença. Ó, você está vendo que a agulha está sendo empurrada para entrar na chapa? Isso aqui pode ocasionar quebra de agulha. Por quê? Por causa que algum tecido, automaticamente quando a agulha entra no tecido, a própria agulha já se movimenta um pouco. E estando já desregulada é onde fica quebrando a agulha também. E às vezes na lançadeira não está pegando, mas está pegando tanto no calcador como na chapa. Voltando o foco aqui na chapa, qual que é a regulagem principal e ideal para a gente fazer na máquina? Quando a agulha desce, ela tem que estar no meio certinho ali, ó. Não pode dar nem muito para frente nem muito para trás. Ela tem que estar no meio do furo, né? Ah, Júlio, a minha está muito para frente, ou muito para trás, ou igual essa, né? A chapa empurrando a agulha para trás. Como que eu faço para regular isso? Subindo aqui em cima, aqui, ó, ela tem um parafusinho fenda, tá? Tem um parafusinho fenda aqui, que é onde segura essa bucha que dá acesso a lança. Sincronização da chapa. O que você vai fazer?
Então assim, você pegando uma chave, essa tem que ser uma chave mais fenda, mais fina, tá? No caso que aqui, a entrada aqui, você não consegue com essas maior, tá? Ela não entra. O parafuso ele é aquele aqui sem cabeça, que vai dentro do chassi da máquina. Você pegando aqui, você soltando, você não precisa tirar o parafuso fora, tá? Você somente, ó, soltou, deu um estralinho, soltou um pouquinho, aqui a bucha você vai conseguir mover. O que você vai fazer? Você pode observar que essa bucha aqui, ela tem uma chave fenda aqui, ó, né? Você não cuidar para não descer tanto essa bucha, nem subir, porque depois vai ficar fora ali. Você somente vai colocar aqui para mover a regulagem, tá? Então assim, segurando a chave fenda aqui, já focada aqui na chapa, a gente pode observar o que? Ela tá bem forte, certo? A gente chegando na biela ali, naquele lugar da fenda, movimentando ela aqui, como ela já tá solta, pode ver que a agulha se move. Esse aqui é a regulagem. Então você vai jogar muito para trás, ela pega atrás, jogar muito para frente, ela pega na frente. Você vai movimentar ela até você ver que está centralizado no meio lá. No meio, eu sei que ó, agora você deixando aqui ó, tá vendo? Ela baixa bem no meio da chapa. Olha lá, bem no meio da chapa. Ela baixando bem no meio da chapa, você, tá no lugar certo, você vem, tá? Aqui e aperta novamente aqui, ó. No mesmo lugar que você soltou, essa não tem perigo de mover sozinho, tá? Você pode movimentar ela no meio, deixar ela regulada no meio certinho, tá? E apertar aqui, ó. Apertando, ela automaticamente, né, já está regulada, centralização no furo da chapa, né? Automaticamente ela já está ali no furo da chapa, centralizado e regulado. Fazendo isso, o próximo passo é o que? Regular o zigue-zague, porque automaticamente, você jogando lá para trás, ela vai dar uma desregulada no zigue-zague. O que você vai fazer? Você vai selecionar o zigue-zague, tá? Da máquina, o maior. Aqui, você, aproveitando que a máquina já está virada para você, você solta aqui, ó. Solta esse parafuso dessa biela de baixo aqui, ó. Ó, também é só soltar, ó. Soltou. Aí você vai ter que virar a máquina para você conseguir ter a noção, né? A noção aqui do lado esquerdo e do lado direito. Júlio, quando eu vejo que tá fora, eu vou simular aqui, ó. Por exemplo, tá solto, né? Olha, tá tudo pra cá. Ó, se sair fora, fica batendo fora, tá vendo? Ou se tiver muito pra cá, ó, ela fica empurrando, ó. Ou bate no canto, ou ela fica empurrando a agulha lá, ó. Tá vendo? Ela fica empurrando a agulha. É essa hora que você tem que centralizar. Como que eu centralizo, Júlio? Como você tá no ponto maior, ele vai preencher praticamente todo o furo da chapa, né? Da largura. Então você vai fazer o que? Você vai dando umas batidinhas bem devagarzinho aqui, ó. Ó, só no ponto livrou, ó. Livrou um pouquinho aqui, ok. Livrou um pouquinho aqui, ok, certo? Pessoal, foi bom que aconteceu essa situação. Você viu que a gente regulou a distância ali no meio, né? Movimentando essa biela. E quando a gente foi regular aqui a distância aqui das lateral, esquerda e direita, a máquina, ela travou? Ó, não vai. Essas horas tem uma peça chamada limitador, que é para limitar o ponto para o zigue-zague, para ele não ir para fora ou para dentro, tá? Essa peça ela é aqui, ó, tá vendo? Onde a chave está aqui é chamado limitador, tá? Esse limitador, quando você mexe nessa biela aqui, ele pode sair fora. Aí ele fica aqui, ó, saindo, a pontinha dele fica pegando no eixo, onde ele não consegue, ele trava. Então depois que você regulou aqui, é necessário você vir aqui, ou com uma chave de fenda. Como você não vai conseguir soltar o parafuso aqui, que provavelmente ele vai estar o parafuso virado para cá, o que você faz? Pega uma chave um pouquinho mais fina. Então assim, pessoal, daí tem um limitador aqui, que você vai soltar ele fora. Aí ele fica aqui, ó, saindo, a pontinha dele fica pegando no eixo, onde ele não consegue, ele trava. Então depois que você regulou aqui, é necessário você vir aqui, ou com uma chave de fenda,
Como você não vai conseguir soltar o parafuso aqui, que provavelmente ele vai estar parafuso virado para cá, o que você faz? Pega uma chavinha um pouquinho mais fina. Então assim, pessoal, daí tem um limitador aqui, que você vai soltar ele, essa peça aqui, ó. Tá? Porque automaticamente é a trava, né? Ela tá travada, não consegue. Se soltando, só tem que cuidar o quê? Se soltar, talvez ele pode cair. Você vê que solta já segurando ele, só dá uma soltadinha. Se acaso a chave fina for ruim, você pega um pouquinho mais larguinho aqui, ó. Solta um pouquinho ele, só para ele soltar um pouquinho, tá? Porque senão ele pode cair, que é uma peça que é segurada bem no final do eixo da regulagem ali do zigue-zague. Você soltando um pouquinho ele, você pode vir aqui e dar uma batidinha aqui, ó. Ele vai movimentar, tá vendo? Movimentou, a regulagem dele é o que? Você fica segurando com a mão o zigue-zague para fora, ó, e não pode pegar ali, tá vendo? Ó, pegou. Você vem, dá mais uma batidinha ali, lá naquele parafuso lá que a gente tinha mostrado, ó, ele vai voltar, aí você forçando a agulha, ó, ele não pega. Por quê? Se acaso o tecido forçar a agulha, o protetor entre ação não deixa ele movimentar e quebrar a agulha na chapa. Você deu certinho ali, você vem aqui novamente aqui para lá atrás que a gente mostrou antes, e dá uma apertada, e aperta. Pronto, fez isso. Agora aqui, Júlio, eu fiz isso, agora eu preciso, né, olhar como que tá aqui. Como que tá aqui a lateral, né, as lateral esquerda e direita. Zigue-zague total, né, o maior. Ó, você vai ver que automaticamente ele saiu fora, quer ver, ó? Olha lá, ó. Saiu fora, isso é normal, porque você mexeu na biela aqui e mexeu ali no protetor. Automaticamente saiu tudo fora o zigue-zague. É onde você vai vir aqui, ó, tá? Novamente vira aqui pra você. Solta aqui, tá? O parafuso. Soltou o parafuso, aí você vem aqui, né? Com a mão mesmo, ou com a chapa aí devagarzinho, ó. Você vai empurrando aqui, ó, até você ver aqui que ele vai, ó, no lugar certo para só livrar a chapa. Ó, livrou a chapa, certo? Livrou a chapa, automaticamente livrou, deixou esse pouquinho aqui, ó, livrando a chapa, automaticamente aqui do outro lado também já vai estar regulado. Você vem aqui novamente, aperta aqui, né, encosta, ó, encostou, apertou. Você pega a chave um pouquinho mais grande, dá um torque, não precisa ser muito. Automaticamente você fez isso, a máquina já vai estar regulada o zigue-zague, ó. Do mesmo lado aqui que a gente regulou, sobrando um pouquinho, você vai observar que o outro lado, sem ser regular, já vai estar regulado. Por quê? Porque como ele já é um tombo já certo, né, o tamanho do zigue-zague maior, então mesmo tanto você regulou aqui, já vai estar ali. Você pode observar que mesma distância livrando da chapa, tá? Aí aqui você vai ver que o zigue-zague está regulado aqui. Tá limitado aqui, ó, você pode empurrar que ele não vai a chapa quebrar, tá? Por causa dessa casa do tecido, né, movimentar. E aqui no reto você põe no reto aqui, você vai observar a agulha já tá bem no meio. Observou isso? Agora o transporte tá regulado. Então assim, gente, essa parte do transporte estando regulado, a gente vai observar o seguinte: a gente tem que observar que às vezes você regulando a altura da barra da agulha, regulando a lançadeira, mesmo assim teve que mexer no transporte. Gente, é passo por passo. Regulou o transporte, automaticamente você vai ter que voltar lá na regulagem de lançadeira, olhar se não saiu fora a lançadeira, né? Por causa que quando você está movimentando a agulha para um lado, para o outro, às vezes ali pode dar uma diferença. Então volta lá atrás de novo, tira a chapa, observa, né, se não saiu fora ali, ó, o posicionamento da agulha, observa se a altura da barra da agulha dá certinho. Aí você já observou ali o transporte tá regulado, olhou isso ali, beleza, é a hora de você montar, né, a máquina para testar. Porque às vezes se você só fazer uma regulagem, já querer testar a máquina, pode quebrar a agulha, falhar ponto. Então sempre antes de costurar, dá uma olhada geral, para ver se não saiu nada fora, para ver se não, né, se ficou tudo certinho. Então assim, pessoal, essa foi a aula de regulagem do zigue-zague, tá? A próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a regulagem de bobina Apollo,
tá? Que já é o passo que a gente já vai estar montando a máquina, a gente já vai montando a máquina, né? E para deitar ali a caixa de bobina Polo no berço e também já falar sobre um pouco da regulagem dela, que é bem simples, muita gente já sabe, mas tem gente ainda que tem dúvida que é bom a gente, né, pôr em pauta também no curso, beleza? Até a próxima aula.